seu Espírito Santo falar com você. Peça ao Senhor para que Ele venha ministrar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para mais um culto, nós estamos aqui para adorar e receber do Senhor a palavra da vitória, a palavra do Senhor para esta semana. Senhor, que o Senhor possa nos alimentar, encher nosso coração de fé nessa manhã. Fala conosco, abre os nossos olhos, abre, Senhor Jesus, o nosso coração, que nós possamos receber da semente da Tua palavra agora, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Aleluia. Há 2 semanas atrás eu ministrei uma palavra no culto das 10h30 sobre a parábola das parábolas. Lá eu disse para vocês, aqueles que ouviram, que essa parábola, se você não a entende, você não tem capacidade de entender nenhuma das outras, porque o próprio Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Como vocês não entendem essa parábola, como poderão entender as outras? Quer dizer então que essa parábola era uma parábola muito importante, por isso Jesus estava dando uma ênfase, porque nela estava escondido o princípio para você ter discernimento e revelação das outras parábolas. Porque quando Jesus contava a parábola, Ele não contava a parábola para explicar, não, Ele contava a parábola para que só aquele que tivesse fome e sede dele entendesse. Então você vai ver que Jesus, ele começa o seu ministério falando abertamente, mas chega um momento que ele é rejeitado pelo povo de Israel, rejeitado pelos seus. A partir desse momento então ele começa a falar em parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam. Por quê? Porque ele não queria que aqueles que estavam ouvindo ele apenas o ouvissem de forma natural. Não, ele queria que eles tivessem então a visão espiritual. Mas hoje eu quero falar sobre o milagre dos milagres. Fala comigo, o milagre dos milagres. Vocês tomaram café hoje? Não encosta não, senão você dorme. Sabe, quem precisa de milagre aqui? Ah, irmãos, eu preciso de milagre todo dia. Eu quero viver um milagre com Deus todos os dias. E a Bíblia fala a respeito de um milagre, que Jesus fala que esse é o milagre dos milagres. Pastor, por quê? Porque ele diz o seguinte: se vocês não entenderem este milagre, vocês não podem entender mais nenhum outro. Se ele está dando essa chave, e se ele está falando isso, é porque é muito importante. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 6, verso 45, e nós vamos acompanhar um pouco até o verso 52, mas eu vou ler um versículo e vou compartilhando com você. Então, preste atenção. Olha o que diz o texto. Logo a seguir, no verso 45, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Veja, Jesus tinha acabado de fazer um milagre aqui, poucas horas antes. Ele tinha feito um milagre chamado milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E este é o milagre que Jesus falou, que se você não compreende, você não pode receber ou entender nenhum dos outros. Então, ele tinha acabado de fazer esse milagre, e agora ele tinha compelido os discípulos, falado para os discípulos: vá para o outro lado, atravesse o mar, atravesse, na verdade, esse lago, entre no barco e atravesse, vá para o outro lado. Se ele compeliu, quer dizer o quê? Que os discípulos não queriam ir, quer dizer que os discípulos queriam ficar com ele. Mas a Bíblia diz que ele compeliu, ele constrangeu esses discípulos. Eu preciso te dizer, nada está na Bíblia por um acaso. O mar aqui representa o mundo que você conhece hoje. O barco representa a igreja. Quando você está conectado na vida da igreja, você está dentro do barco. Quantos estão dentro do barco? Aleluia. E Jesus então, ele compele, ele constrange os discípulos a ir para o outro lado. E não sei se você sabe, mas o mundo é um lugar de morte. É um lugar onde é escuro, é um lugar onde tem tempestades e ventos contrários. Esse era o retrato. Os discípulos entraram nesse barco, e quando eles começam a navegar, a Bíblia diz que fica tudo escuro, tempestade vem, ventos contrários vêm, e esse é o momento que eles estão vivendo ali, naquele momento, naquele instante. Talvez você chegou aqui hoje, e você está passando por muita tempestade na sua vida, por ventos contrários, por momentos escuros, mas acalme-se, porque você está dentro do barco.
Você não está no mundo e você não pertence ao mundo. E tem uma coisa interessante a respeito do barco. A Bíblia diz que esse barco estava no mar, mas ele não estava dentro do mar, ele estava sobre o mar. E é interessante, alguém que já andou de barco? Eu sou lá do Goiás. Lá a gente pesca muito. Quem gosta de pescar, é bom, não é? Eu gosto. E quando a gente vai para os lagos, para os rios, nós usamos muito barco para pescar. Os discípulos também agora estão num barco. E é interessante que a Bíblia diz que vinha contra este barco ondas contrárias e ventos contrários, assolavam o barco. Alguém já viu um barco virar? É ruim, não é? Imagina no meio do mar. É algo terrível. Preste atenção. Esse barco, que é a igreja, ele está no mundo, mas não pertence ao mundo. Jesus disse que você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Esse barco, que é a igreja, ele só pode afundar se você colocar água dentro dele, e a água do mundo. Isso também tem a ver com a sua vida. Aquilo que você coloca dentro da sua vida tem a capacidade de afundar a sua vida. Preste atenção no que eu estou dizendo. O que pode afundar um barco no mar? A água do mar. Quando você coloca a água deste mundo dentro da sua vida, isso pode afundar você. É por isso que então você tem que aprender a meditar na palavra e beber da água do Espírito. Diante das dificuldades, diante das necessidades, tem que aprender a meditar na palavra e beber da água do Espírito. Sabe, a Bíblia fala, continuando o versículo, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu para um monte para orar. Quero que você imagine a cena. Jesus enviou os seus discípulos a atravessar o mar pelo barco. Mas Jesus foi com eles? Não. A Bíblia diz que Jesus ficou à terra, depois ele despediu as multidões e subiu para um monte para orar. Sabe, a Bíblia começa então a relatar agora o que vai acontecer com esse barco. O que vai acontecer nesse momento? A Bíblia diz o seguinte: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho, Jesus sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. O que Jesus estava vendo? Jesus estava vendo o que dos discípulos? A dificuldade. Sabe, muitas vezes você pensa assim: nossa, o Senhor está tão longe. Alguém já teve esse sentimento? Parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está rompendo aquelas coisas que precisam romper na minha vida. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam lá, passando pela aflição e pelo problema, mas Jesus estava no monte, vendo-os, passando a dificuldade. Mas Jesus só vê? Não, Jesus também se importa com você e comigo. Ele se importa com você e comigo. Fala assim: o Senhor Jesus se importa comigo. E é interessante que a Bíblia diz agora então, que esses discípulos que estão passando dificuldade, porque o vento era contrário, começa a entrar em desespero. Mas, se você continuar agora lendo o texto, a Bíblia fala que Jesus então desce do monte e começa a andar sobre as águas. Imagina essa cena. Você está no meio do mar, com um barco, um barquinho. O vento está tumultuando aquele barco, está batendo naquele barco, as ondas estão batendo naquele barco. Você está com medo daquilo afundar, daquilo acabar e você morrer, em outras palavras. E de repente você olha, vem o Senhor Jesus andando sobre as águas. Qual que é a mensagem aqui? O que Jesus quer falar comigo, com você agora? Quantos aqui passam por dificuldades? Aleluia, nós não estamos sozinhos não, gente. No momento da dificuldade, o que você tem que lembrar? Jesus está vendo a minha dificuldade. Você sabe para que ele subiu no monte? A Bíblia diz, para orar. Sabe o que ele está fazendo agora? Intercedendo por você e por mim, diante do Pai, diz a Bíblia. Interessante então, que agora Jesus desce do monte e vem em encontro aos seus discípulos. Eu pergunto para você, em que horas?
Em que momento foi esse? Foi no momento mais difícil. Nos momentos mais difíceis, o Senhor vem ao seu encontro para te sustentar, para te guardar, para te fazer permanecer no propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe, a Bíblia diz que quando os discípulos o viram, era por volta da quarta vigília. Fala comigo, quarta vigília. Quarta vigília quer dizer que era por volta das 3 às 6 da manhã. Só um detalhe, quantos creem que Jesus vai voltar? A Bíblia fala que quando Jesus morreu, houve noite, no meio do dia. O céu se escureceu naquele momento e houve noite. Mas depois, você vai ver que a Bíblia relata que Jesus ressuscitou. Alguém lembra o horário? Alguém lembra em que período do dia foi? De manhãzinha, bem cedo, diz a Bíblia, bem cedo, porque quando Ele ressuscita é dia, quando Ele ressuscita há luz, quando Ele ressuscita, quando você entende que Jesus ressuscitou, há luz na sua vida, há revelação em você. Mas a Bíblia diz que Ele ficou com os seus discípulos durante 40 dias, aos domingos Ele aparecia para os discípulos. Por que nós reunimos domingo? Porque Jesus aparecia aos seus discípulos domingo, que é o primeiro dia da semana. E é interessante que a Bíblia diz então que depois dos 40 dias Ele é assunto aos céus, Ele é levado para os céus. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse milagre que está acontecendo agora de Jesus andar sobre as águas, antes Ele estava onde? No monte. Jesus, antes de vir em direção à sua igreja, buscar a sua igreja, porque Ele vai voltar, Ele está nos céus, intercedendo por nós. E Ele está vendo cada uma das nossas aflições, Ele está vendo os tempos difíceis que estão se levantando nesses dias, Ele está vendo todas as coisas, mas vai chegar um momento que Ele vai voltar, e a Bíblia diz que Ele vai vir então buscar a sua igreja, buscar os seus, Ele vai vir então arrebatar-nos para Ele. E é interessante que esse momento aqui também, Ele está ilustrando o quê? O que Ele vai fazer quando Ele voltar. E provavelmente Ele vai voltar num dos tempos mais difíceis. Eu não sei se vocês percebem, nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis para a humanidade. Pastor, mas a ciência melhorou, a educação melhorou, se for comparar com séculos atrás, mas resolveu o problema do homem? Porque qual é o problema do homem? O problema do homem é a natureza caída do homem. Por mais que o homem tente resolver o seu problema por si próprio, ele nunca vai conseguir, a não ser pela cruz de Cristo. Porque é na cruz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Naquele momento então, nossa natureza é mudada, nós recebemos a semente divina, a natureza divina, e nós somos transformados numa nova natureza. A única forma de você ser transformado, mudado, sarado e ter também atitudes corretas é crendo que você é uma nova natureza, que você tem uma nova natureza. E é interessante que a Bíblia fala então que Jesus vem ao encontro desses discípulos por volta da quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. A Bíblia também diz, falando da volta de Cristo ainda, que Jesus vai voltar como a estrela da manhã. Sabe a estrela da manhã, sabe que horas que ela nasce? Por volta das 3:30 da manhã, na quarta vigília. E sabe até que horas que ela fica lá? Até o sol raiar, 6:30, 7 da manhã, lá em Israel. Preste atenção. Eu creio que nós estamos vivendo a quarta vigília, o tempo do fim, a última hora, os últimos minutos antes da volta de Cristo. O mundo está tenebroso. A Bíblia diz que esse barco era assolado por ventos. A Bíblia diz, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia diz que lá, o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:14, para que você não seja levado a qualquer vento de doutrina, de um lado para o outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje o mundo está sendo assolado com todo tipo de crença. Se te fala uma coisa, você acredita, e aquilo ali é uma doutrina dentro de você, é uma crença dentro de você. Mas não faça isso, não ande de um lado para o outro,
creia na mensagem do Evangelho, não saia dessa mensagem, porque ela é a segurança para você ficar, permanecer e andar também sobre as águas. Tem alguém aqui, gente? Aleluia. Nós vemos então, o Senhor ficou parado, indiferente aos seus discípulos, a necessidade dos seus discípulos, a dificuldade dos seus discípulos? Não, Ele veio ao encontro deles, sabe, tenha certeza, no dia mau, tenha certeza que o Senhor está vindo ao seu encontro. Marcos 6,48, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor queria tomar a frente. Sabe, hoje é um dia bom para você entregar a frente da sua vida, a liderança da sua vida, a direção da sua vida para o Senhor Jesus, porque essa é a vontade dEle. Mas Ele não invade ninguém, você sabia disso? O Senhor não te obriga a nada. E aqui é interessante que Ele quer, isso quer dizer que Ele tem o desejo de tomar a frente da sua vida, de tomar a direção da sua vida, né? E nesses momentos mais escuros, é o momento então que você se vê sem saída, se vê sem força, e você sabia que é o momento que você mais entrega a direção da sua vida? Então o Senhor sabe muito bem como lidar conosco, porque enquanto você acha que você pode, o volante está na sua mão. Enquanto você acha que você consegue, a direção está na sua mão. Mas no momento que você vê que não tem mais saída, no momento que você olha as circunstâncias e fala, não tem jeito, agora acabou, nós vamos afundar, vamos perder a vida, acabou tudo. Nesse momento Jesus fala, não, pode deixar que eu vou tomar a liderança e a direção na sua vida, e vou te tirar desse lugar. Mas, continuando o texto, qual foi a reação dos discípulos? É interessante é a reação dos discípulos. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, o que eles estavam vendo, irmãos? O Senhor Jesus andar sobre as águas. Imagina essa cena, não é maravilhosa? Imagina, você está no barco, o vento está soprando, a onda está batendo, você olha assim, lá longe, vem alguém andando sobre as águas, como é que você fica? Com medo. Você fica atônito. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos, cheios de medo. O que eles disseram? É um fantasma, pronto para acabar, é para acabar com tudo. Eu já estou vendo esse mar quase me matando aqui, num naufrágio, e ainda parece um fantasma para mim. Em outras palavras, eles estão assim. E é interessante, Jesus, quando vai se aproximando do barco, ele diz algo para os discípulos, né? Ele fala, tem bom ânimo, sou eu. Em outras palavras, esse é um dos nomes de Deus, eu sou. Tem bom ânimo, filho, olha aqui para mim. Em outras palavras, ele está dizendo, olha para mim. Tira o foco da tempestade, das circunstâncias, tira o foco das coisas que estão gerando medo em você e olha para mim. Olha aqui para mim, eu sou tudo que você precisa. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Não temas, a segunda coisa que ele disse, não tenha medo, porque o medo é algo que o diabo fica colocando no coração das pessoas. É o medo de quê? No final das contas, que não vai dar certo. É o medo de quê? Que Deus não está te ouvindo. É o medo de quê? Que você perdeu a bênção de Deus, você perdeu a comunhão com Deus. Então o tempo inteiro o diabo está colocando medo nas pessoas, porque essa é a forma que ele governa, pelo medo. Mas Jesus o tempo inteiro está dizendo o quê? Não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Você sabia que todo medo é, na verdade, uma expressão de uma crença errada que você tem? De um vento de doutrina que você acredita? De uma crença que você desenvolveu? E aí então, você tem medo. Como que você vence o medo? Olhando para Jesus. Como que você vence o medo? Meditando em Cristo, olhando para Cristo. Por quê? Pode estar caindo o mundo lá fora, mas se você está olhando para Jesus, dentro do barco, você vai ver que o Senhor é tudo que você precisa. A Bíblia diz então, que Jesus entra no barco. Ele não só vem em direção aos discípulos, ele não só se manifesta a eles e mostra quem ele é, mas ele também entra no barco.
Sabe, domingo passado eu falei algo aqui no culto das 10h30, que a última igreja, lá de Apocalipse, na verdade são duas, é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Fala comigo, Filadélfia. Agora quem está acordado, fala Laodiceia. Aleluia. A Bíblia diz que a igreja de Filadélfia é aquela igreja que Jesus só elogiou ela, e é a igreja dos últimos dias. Mas a igreja de Laodiceia, Jesus só exortou, que também é a igreja dos últimos dias. Nós temos duas igrejas nesse tempo do fim, na quarta vigília. A de Filadélfia, ela é reconhecida pelo amor fraternal, é um amor entre irmãos, é um amor uns pelos outros, é o amor de Cristo tomando o seu coração para expressar na vida do outro. Mas a de Laodiceia, a Bíblia diz que ela acha que ela é rica, abastarda e não precisa de nada. Mas Jesus diz para ela o quê? Você é pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Próximo versículo, o Senhor Jesus fala outra coisa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de dentro ou de fora? De fora. Eu não falei para vocês que esse barco é um retrato da igreja nos últimos dias? Jesus está dentro do barco ou do lado de fora? De fora. Porque esse barco está sendo assolado com qualquer vento de doutrina. Toda doutrina que não coloca Jesus no centro é doutrina humana. Jesus então, ele toma a dianteira e entra no barco. Ele toma o lugar dele na vida da igreja. Mas eu preciso te dizer, a Bíblia fala que o Senhor Jesus tem a chave de Davi. Ele é o detentor da chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aquele que tem a chave para abrir todas as coisas, só tem uma coisa que ele não pode abrir: o seu coração. Você sabia que Jesus não pode abrir o seu coração? O seu coração, quem abre é você. Se você for ver lá em Laodiceia, Jesus está batendo a porta, porque ele está do lado de dentro ou de fora? De fora. Essa é a única porta que não tem lugar para colocar a chave do lado de fora, é só do lado de dentro. Mas quem está lá dentro do coração? O homem. A mensagem é que o homem é o centro. Quando você então convida o Senhor para ser o centro da sua vida, Ele toma a dianteira da sua vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz então que Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Olha que interessante, quando Jesus entra e se torna o centro, o vento cessa, a tempestade acalma, tudo aquilo que está assolando a sua vida é paralisado, tudo aquilo que vem contrário a você é desfeito, porque o Senhor, que é o centro de todas as coisas, acabou de chegar na sua vida, acabou de tomar a dianteira. Sabe, por que Jesus quis aparecer para eles andando sobre as águas? Para dizer para nós que aquilo que quer te matar, aquilo que quer te destruir, aquilo que quer acabar com você, Ele anda por cima dessas coisas e te dá a vitória. É para te mostrar que nele você tem a vitória em todas as coisas. É para te mostrar que nenhuma circunstância na sua vida pode dominar você. É para te mostrar que nenhum vento contrário contra você pode destruir você, porque o Senhor, Ele é aquele que está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele está assentado num trono acima de todas as coisas, e todos os seus inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Quantos aqui são o corpo de Cristo? Quantos aqui estão nessa terra? Aleluia, você não foi arrebatado ainda, né? Em outras palavras, se você é o corpo de Cristo e está aqui nessa terra, você é os pés de Cristo. Sabe o que está acontecendo então? Através da sua vida,
todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos pés de Cristo. Circunstâncias contrárias estão sendo colocadas debaixo dos seus pés. Demônios estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Dificuldades estão sendo colocadas debaixo dos seus pés. Enfermidades estão sendo colocadas debaixo dos seus pés. Isso quer dizer o quê? Que você anda sobre essas coisas e não é atingido por elas. Quer dizer isso. Creia. A Bíblia diz então que assim que o Senhor entrou no barco, eles ficaram entre si atônitos. Atônitos. Verso 52. Olha o que diz esse verso. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Por que eles ficaram atônitos? Porque eles não compreenderam qual milagre. Vamos lá, gente. Só quem está acordado aqui. O milagre dos pães. Por que eles não tiveram fé para vencer no dia mau? Por que eles não avançaram? Por que eles não experimentaram de milagres? Deles mesmos mandaram o vento parar. Por que eles não viram um milagre acontecer na vida deles? Por que eles ficaram com medo? Por que eles ficaram atônitos? Porque eles não compreenderam o milagre dos milagres. Qual é o milagre dos milagres? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante que mesmo depois que Jesus entrou no barco, eles permaneceram como? Atônitos. O que quer dizer atônito? Pressionado, embasbacado, paralisado. Eles olharam para aquela situação e falaram: não estou entendendo nada. O que é isso? Sabe, se você não aprender a meditar no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, você jamais vai ter fé para vencer as circunstâncias na sua vida. Você jamais vai ter fé para vencer as dificuldades na sua vida. Então, o milagre da multiplicação e dos pães e dos peixes, ele é muito importante, que você o compreenda. Eu vou começar a pregar agora, mas vou procurar ser breve, porque tem o próximo culto. Mas no próximo culto eu vou me delongar. Se você quiser ficar mais, para você entender mais. Aleluia. Então olha só o que diz o texto. João capítulo 6, verso 2. João agora vai relatar esse milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Que Jesus está dizendo, que a Bíblia está dizendo, que é o milagre dos milagres. Que sem ele, você não consegue compreender nenhum dos outros milagres e não consegue ter fé para experimentar de milagres. Você sabia que a coisa mais importante para que você experimente um milagre é fé? Sem fé, você não pode experimentar de milagre. Quantos querem viver milagres na sua vida? A Bíblia diz então lá em João 6,2 o seguinte: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Verso 3: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Preste atenção aqui. Primeiro princípio espiritual desse milagre: aonde Jesus está agora? Fala comigo, no monte. Está sozinho? Não, com seus discípulos. O que quer dizer isso, pastor? E é interessante que Jesus vai multiplicar o pão e o peixe, os pães e os peixes. E ele está onde agora com seus discípulos? No monte. Nada está na Bíblia por um acaso. Acidentes geográficos não estão na Bíblia por um acaso. Você vai ver que a igreja, ela foi colocada no monte. Monte Sião. Você vai ver que quando Jesus vai realizar os seus maiores milagres, ele está fazendo isso através de um lugar alto, no monte. Jesus fez outros milagres em lugares baixos, mas os maiores milagres estão em montes. Por quê? Porque nós, como igreja, estamos nos lugares altos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o milagre começa na sua vida quando você é igreja e quando você entende que você está nos lugares altos com Cristo. Mas a Bíblia fala que ele estava no monte, assentado com seus... O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão em pé ou assentados? Assentado fazendo o quê? Ouvindo. Jesus, então, ele estava no monte com os seus discípulos, fazendo o quê? Falando. Mas os discípulos estavam fazendo o quê? Ouvindo.
Porque o milagre acontece na sua vida quando você vem aqui domingo, ouvir a palavra e o ensino de Cristo, não o ensino do homem, não o ensino do que eu acho, do que eu penso, mas o ensino da palavra de Deus. Quando ela penetra no seu coração, milagre começa a aparecer na sua vida, porque fé começa a nascer dentro de você. A Bíblia diz então, continuando o texto, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O contexto, a sombra desse milagre é a Páscoa. Você tem que lembrar o que é a Páscoa. Páscoa é a morte do cordeiro. Páscoa é quando o cordeiro é morto. Isso aponta para a obra do Senhor Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olha só a cena, Jesus está sentado no monte com seus discípulos, tem uma multidão lá embaixo de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, lá embaixo para ouvi-lo. Mas o momento é o momento da Páscoa. A Páscoa aponta para a cruz, para a crucificação do Senhor Jesus. É debaixo dessa mensagem que há multiplicação de pães e peixes. É debaixo da mensagem da cruz, é através da mensagem da cruz, que milagres extraordinários de multiplicação acontecem na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz então, que no verso 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Para que os homens pudessem experimentar do milagre, qual foi a primeira direção do Senhor Jesus? Fala comigo, assentar. Sabe, isso tem a ver conosco hoje. Talvez você fique por aí ansioso com um monte de coisa, querendo dar jeito, do seu jeito, num monte de coisa, nervosinho, explodindo com a esposa, com o marido, com os amigos, com os irmãos, estressado com o trabalho, estressado com um monte de coisa. Mas Jesus está falando para você, assenta, descansa, em outras palavras, descanse, entre no meu descanso. O meu descanso é a obra consumada. Entra nesse descanso, entra na obra consumada através da cruz. Lá na cruz Jesus disse o que? Está consumado, acabou. Você não precisa agora fazer nada para que você seja aprovado diante de Deus, porque a minha cruz te aprova, a minha obra que te aprova, porque você nos seus maiores esforços jamais poderia ser aprovado diante de Deus. O que te aprova, o que te torna justo é a minha cruz. Pastor, quer dizer então que agora eu não vou fazer nada, eu só vou sentar e descansar? Não, não é isso que o Senhor está dizendo. É que agora você vai aprender a depender dEle, a entregar as coisas na mão dEle. Antes, vinha problema na sua vida, você ficava desesperado, e agora o que eu vou fazer? Nossa, como que eu vou dar uma solução nisso? Eu vou ligar para esse, vou pedir dinheiro emprestado para esse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O tempo inteiro a sua mente querendo dar uma solução. Isso é você dependendo de quem? De você ou de Deus? De você mesmo. Mas Jesus está falando o que para você? Senta e descansa. Em outras palavras, coloca todas as suas necessidades, todas as suas angústias, todas as suas aflições, entrega para mim, que eu vou dar uma solução para elas, para você. Pastor, então quer dizer que agora eu vou só descansar, como eu disse antes? Não! Depois que você se relaciona com Deus no monte, monte fala de oração. Se você não ora, filho, dificilmente você vai ser levado a lugares altos. Monte fala de dependência. Lá, quando você tem a sua intimidade com Deus no seu quarto, no seu dia a dia, o Senhor vai colocar no seu coração direções, e você vai ser guiado pelo Espírito. Você está descansando, mas do descanso Deus vai te levar a ter um ato, uma atitude. Então não é simplesmente descansar. Deus vai te dar direções para você tomar decisões, ações, a como agir. A Bíblia diz então, no verso 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, partiu. Sabe, resultado de milagre e de multiplicação na sua vida é resultado de ações de graças. Não é impressionante que Jesus pega o pão, pega os peixes, ele pega, olha para os céus e fala, graças eu te dou, Pai, e multiplica o pão.
Se fosse você orar para que pão fosse multiplicado, qual que seria a sua oração? Eu estou com o irmão que está do seu lado aí dormindo. Usa o cotovelo santo. Qual seria a sua oração? Tem pão na sua mão agora para ser multiplicado, para alimentar 5 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Como que você ia orar? Você ia jejuar uma semana. Não tinha tempo, porque era aquele momento ali. Você ia orar uma oração breve? Não, é no mínimo desde a madrugada até o final do dia, orando. Mas Jesus só fala o quê? Graças eu te dou. Sabe por que a multiplicação está vinculada com gratidão? Se eu fosse enumerar uma das virtudes que nós temos que ter, a maior delas é a gratidão. Porque gratidão tem a ver com aquilo que você não merece. E se você não sabe, graça de Deus e favor de Deus quer dizer que você não merece. Graça tem a ver com aquilo que você não merecia e recebeu de Deus. Nós não merecíamos receber o Senhor Jesus. Nós não merecíamos ser perdoados pelo Senhor. Nós não merecíamos ser transformados. Nós não merecíamos ser feitos filhos. E o Senhor fez isso de graça. Qual que é a sua reação agora? Gratidão. Porque você só agradece por aquilo que você não merece. Quantos aqui trabalham? Glória a Deus. Quantos aqui são funcionários de uma empresa, funcionários de alguém? Levanta a sua mão. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você chegou no seu patrão e falou: olha, eu te agradeço demais porque você me pagou. Te agradeço demais porque eu trabalhei o mês inteiro e você me pagou. Pagamento é obrigação ou é favor? Se for favor, vem trabalhar para mim. Brincadeira. Pagamento é favor ou obrigação, irmãos? Obrigação. Quem tem que te agradecer, em outras palavras? Seu patrão. E ele te favorece como? Pagando você. Mas se um dia o seu patrão chega em você e te dá um salário sem trabalhar, como é que você fica com ele? Como? Você sai dando glória a Deus, aleluia. Nossa, Deus é bom demais. O que é isso? Deus está te usando, meu patrão. Você vai encher o seu coração de quê? Gratidão. Aqui está um segredo espiritual que Jesus está fazendo. Você só agradece por aquilo que você não merece receber. Você merece receber multiplicação? Mas pela graça de Deus, eu tenho fé agora para agradecer, mesmo antes de acontecer, que Deus vai multiplicar coisas na minha vida, porque não estou apoiado em mim, não está apoiado no que eu faço, não está apoiado naquilo que eu estou fazendo, está apoiado naquilo que Jesus já fez. Por isso está debaixo do momento da Páscoa, porque a Páscoa representa a obra do Senhor Jesus. Confiado nessa obra, eu exerço gratidão diante de Deus, diante das circunstâncias, e recebo multiplicação na minha vida. Amém, irmãos? Vocês começaram a compreender o milagre da multiplicação? A Bíblia diz então que Jesus passou a distribuir a eles, através dos seus discípulos. E olha só o que diz o texto: quanto queriam. Eu pergunto para você, se você é um dos discípulos agora, trabalhando lá com o Senhor Jesus. Jesus começa a multiplicar o pão. Você está lá próximo, vendo o Senhor Jesus multiplicar pão. Jesus já tinha pedido para esse povo se assentar em rodas, na relva, ali, naquele campo. E você passa com o cesto agora para entregar comida. Levanta um irmão mais forte, maior, e fala o seguinte: eu não quero só um pão não, eu quero mais. Eu quero 5 pães. Tem como você me dar 5 pães e 10 peixes? Você vai falar o que para esse irmão? Olha o tanto de gente que a gente tem que alimentar ainda. Para com isso. Tem muita gente ainda para comer e você está me pedindo mais comida? Vamos alimentar todo mundo primeiro. Se sobrar, eu te dou. Fala que você não ia fazer isso. E eu não ia. Mas Jesus estava dando a eles de acordo com o quê? Qual que era o medidor? O limitador é o quê? Quanto eles queriam. Volta lá. Quanto eles queriam. Você sabe que milagre nas nossas vidas precisa de ter algo, querer. Se você quer receber um milagre, você tem que querer. Deus não vai fazer milagre na sua vida
se você não quiser. E o seu querer determina a quantidade do que você vai receber em Deus. Você vai ver que então, esse milagre que Jesus está fazendo, Ele está suprindo aquelas pessoas de acordo com o que eles queriam. Era de acordo com o que eles necessitavam? Que eles o quê? Queriam. Nossa mente, irmãos, ela foi ensinada, doutrinada a ser econômica com as coisas. Mas a mente de Deus, o suprimento de Deus é de acordo com a riqueza da sua glória. Deus é rico. Deus, Ele te supre de acordo com a riqueza do seu vizinho? Ele te supre de acordo com a riqueza do seu irmão? Não, Ele te dá de acordo com a riqueza dEle. E Ele é rico, Ele é muito rico, Ele não precisa de nada para te abençoar. Você sabia disso? Por isso Ele é o Deus criador, do nada Ele cria as coisas. Entende? Você percebe então que um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes te dá fé para receber multiplicação, e não só isso, te faz depois ser enviado para ser igreja, caminhar sobre as ondas desse mundo, esse mar e esse mundo tenebroso, e permanecer e prevalecer diante das circunstâncias. Medite nesse milagre, pense nesse milagre durante a semana, veja o Senhor Jesus agindo nesse milagre. Lá nas suas células, se você não tem célula ainda, eu te convido a ter uma célula. Compartilhe sobre esse milagre, porque na medida que você medita nele, você vai ganhando fé para andar sobre as águas e sobre as circunstâncias. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Pessoal do louvor, eles estão aqui? Aleluia. Glória a Deus. Quero que agora você, junto com o seu irmão, comece a orar. Ore abençoando o seu irmão nesse momento, porque o pão que você recebeu hoje pode gerar fé no seu coração para abençoar o seu irmão que está ao seu lado. Comece a abençoar esse irmão, comece a guardar a vida dele, guardar a sua semana. Se há tempestades na vida dele acontecendo hoje, pela fé que você recebeu pelo milagre dos pães e dos peixes, você vai mandar cessar toda a tempestade, você vai mandar cessar agora toda a onda, e você vai mandar agora que o mar e a tempestade se acalme na vida do seu irmão. Você vai orar agora para que ele receba descanso na sua alma, descanso da parte do Senhor. E enquanto ele descansa no Senhor, ele é guiado pelo Senhor, o Senhor começa a multiplicar pão, provisão na vida dele. Pai, nós abençoamos os nossos irmãos, nós abençoamos uns aos outros com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Pai, eu abençoo e declaro que cada um deles, nessa semana mesmo, vai experimentar de milagres da parte do Senhor. Cada um deles vai experimentar do milagre da multiplicação na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que esses irmãos são enviados, sim, são enviados, ó Deus, para o mar, para o mundo nessa semana. E lá eles vão dar testemunho de Cristo, testemunho do Senhor Jesus, que está acima de todas as coisas. Lá no mundo, Senhor, eles vão dar testemunho a respeito de Cristo, porque eles vão olhar para Cristo e não para as circunstâncias. E lá mesmo o Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor tomou hoje a dianteira da vida deles, tomou hoje a direção da vida deles, e os conduz por um caminho de vitória, os conduz por um caminho de graça, de favor, diante do Senhor e diante das circunstâncias. Pai, eu os abençoo, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus.